Bom, continuando, então nós temos aqui, para aproveitar um feriado, né? Um grupo de amigos alugou uma casa por R$ 1.080. Valor esse que seria dividido igualmente entre eles. Às vésperas do feriado, outros 6 amigos resolveram viajar com o grupo, diminuindo assim em R$ 30 no valor que cada um do grupo inicial pagaria. Então, quantas pessoas havia nesse grupo que inicialmente alugou essa casa? Então, a princípio, ficaria fácil fazer o cálculo fazendo a divisão, né? 1.080 dividido pela quantidade de pessoas, que no caso vamos chamar de X, alugar a casa. Aí então, numa nova expressão, porque juntaram essas pessoas mais alguns amigos. Então esse valor, mais 6 amigos, né? Então esse valor, ele tem que ser somado, está dizendo aqui que foi feita uma economia de R$ 30 para cada um dos integrantes. Então esse 1.080, né, ele vai ser somado a 30 vezes, né, R$ 30 para cada participante. Só que agora nós temos a quantidade inicial mais 6 amigos. E tudo isso agora vai ser dividido por x mais 6. Então, olha, o valor inicial seria 1.080 para cada um dos amigos. E depois, então, houve uma mudança. Juntaram a esses amigos iniciais 6 amigos e falou que cada um teria diminuído na sua parcela R$ 30. Então, olha, estou voltando à situação original. Quando eu somei aqui 30 vezes o valor que cada um economizaria, né? Cada um dos amigos. E dividido pela quantidade de amigos, que agora não é X, é X mais 6, a quantidade inicial mais 6. Então, o X está representando a quantidade inicial. Então, para fazer esse cálculo, eu vou fazer uma multiplicação. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, nós vamos ter aqui 1.080 para X igual a 1.080 mais 30x, fazendo a multiplicação aqui, mais 30 vezes 6, que é 180. Tudo isso por x mais 6. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, poderia tirar MMC. Lembrando que essa aqui é uma equação fracionária, ou seja, o x não pode ser nem x negativo, não pode ser negativo, até porque também x está representando valores, né? Um valor em real. Melhor, um número inteiro. Inteiro não, um número natural, porque é a quantidade de amigos. Então não pode ser zero, né? Invalidaria essa expressão. E também não pode ser menos 6, nem vai ser, né? Só para mostrar aí que equação fracionária nós precisamos tomar conta, cuidado aqui, prestar atenção no valor do denominador. Então aqui fazendo uma multiplicação cruzada, temos 1.080 vezes x mais 1.080 vezes 6. Então 6 vezes 1.080 dá 6 vezes 0, 6 vezes 8, 48. Fica assim. E vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, depois eu organizo, vai ser igual a esse valor aqui, ó, esse vezes esse aqui. Então vai ser igual a 1.080x mais 30x quadrado, então x vezes 30x, mais 180x. Então eu coloquei aqui embaixo, mas primeiro membro, segundo membro. Então 1080x eu posso cancelar dos dois lados. Então nós ficamos com uma equação do segundo grau dada por
Então aqui, olha, eu já vou até simplificar tirando um zero, olha, de cada uma delas, tá? Dividindo os dois membros por 10. Então nós vamos ficar com 3x quadrado mais 18x mais 648 igual a zero. Aí a gente percebe que dá para simplificar tudo por 3, porque todos os números aqui são divisíveis por 3. 6 mais 4 é 10, 10 mais 8, 18. Então, dividindo tudo por 3, vamos ficar com essa equação. Dividindo tudo por 3. 6 por 3 é 2, abaixou 4, 3 vezes 1, 3, sobra 1, 3 vezes 6, 18. E agora, então, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, nós precisamos do valor do A, lembrando que essa equação aqui, ela tem esse formato, né? Ax quadrado mais bx mais c, onde o valor do A é o número que acompanha o x quadrado, o b acompanha o x e o c está sozinho, menos 216. E a fórmula de Bhaskara é dada por... Então, nós temos aqui... A fórmula de Bhaskara é dada por x igual menos o valor do b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, fazendo as substituições, temos que x é igual a menos o valor do b, mais ou menos b ao quadrado, ou seja, 36, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, menos 4 vezes o a dá menos 4. Menos 4 vezes menos 216 vai dar mais o 4 vezes 6, 24, mais 800, né? 4 vezes 200, 800, 4 vezes 16, 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, nós temos aqui que x vai ser igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 36 mais 864 dividido por 2. Então, nós temos aqui que x é igual a menos 6 mais ou menos 30. A raiz quadrada de 900 é 30. 30 vezes 30 é 900. Então, nós temos aqui dois valores de x. Primeiro vou chamar de x1, vai ser menos 6 menos 30 dividido por 2. Esse valor a gente já descarta porque ele vai sair negativo. E não pode ser, porque x está representando a quantidade, ou seja, tem que ser um número natural. Então, x2 vai ser menos 6 mais 30 dividido por 2, que vai ser menos 6 mais 30 vai dar 24 positivo dividido por 2. Toda fração é uma divisão, 24 por 2 é igual a 12. Então, tem aqui essa resposta, olha. Quantas pessoas havia nesse grupo que inicialmente alugou essa casa? 12 pessoas. Exercício 16. Observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Qual é a representação algébrica dessa função? Então, aqui nós temos uma função decrescente, olha. Quando aumenta o valor de x, olha o que está acontecendo, olha. Quando x é igual a menos 1, 3, y3. Agora, quando já aumenta para 0, olha, x igual a 0, ou seja, aumentou, está indo para a direita. Então, x ficou igual, o y ficou 0. É uma função decrescente. Esse valor aqui, uma função do primeiro grau, ele tem esse formato, né?
f de x é igual a x mais b. Esse b é o valor que a reta corta o eixo das ordenadas. Porque, olha, quando x for zero, x for igual a zero, olha, zero aqui, vai dar o valor de b, né? Ou seja, vai cortar o eixo das ordenadas. Então, vamos ver esse daqui, olha. B igual a 1, aqui, tá vendo? É decrescente. O A tem que ser menor que zero. Então, está correto aqui, olha, A é menor que zero. O A, olha, é menor que zero. Só que o B, ele teria que cortar o eixo das ordenadas. E não corta, então não pode ser a letra A. A letra B, olha, negativo, está correto. E o B é zero, olha. A reta está cortando o eixo das ordenadas em zero. Então, essa daqui está correta. Letra B. As outras, olha, aqui o 3, aqui estaria correto porque é negativo. Só que aqui não corta em 3, corta em 0. Aqui não pode ser, porque essa daqui é uma função crescente. A resposta é a letra B. Então, olha, quando x for igual a menos 1, olha, menos 1 no lugar do x aqui, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, está correto. E quando x for igual a 0, 0 vezes menos 3 vai dar 0. Então, letra B. Qual dos desenhos abaixo representa a planificação de um cubo? Então, nós já vimos que um cubo ele tem 6 faces, né? 4 nas laterais, e uma na parte superior e outra na inferior. Superior e inferior. E 4 no entorno. Então, só pode ser a letra E. Em uma exposição de artes, 88% dos 200 quadros foram vendidos. Um colecionador comprou 25% desses quadros que foram vendidos. Quantos quadros esse colecionador comprou nessa exposição? Primeiro, precisamos descobrir quanto vale 88% de 200. Ou seja, 2 zeros cancela com 2 zeros, 2 vezes 8, 2 vezes 8, ou seja, 176 quadros foram vendidos. E desses 176, 25% foi um colecionador que comprou. Então, quantos quadros esse colecionador comprou? 25%, que é o mesmo que um quarto, de 176 dos quadros que foram vendidos. Ou seja, nós temos aqui a quarta parte de 176. Então, nós vamos ter que fazer essa divisão. Então, aqui 17 dividido por 4, sobra 1 aqui, abaixo 6. Ou seja, 44 quadros foram comprados pelo colecionador. No plano cartesiano abaixo, está representado o triângulo GHI. Então, está aqui, GHI. Quais são as coordenadas dos vértices G, H e I? Então, aqui G é dado pelo par menos 1, sempre lembrando que o par ordenado é dado pelo valor de x, depois o valor do y. Então, em x, o G é menos 1. Em y, é 1. É menos 1 e 1. Menos 1 e 1 pode ser a letra A ou a letra B. Então, vamos analisar o próximo. Então, o H. H, ele está em x menos 1 e em y, 2. Menos 1 e 2. Só que é 2 negativo. Olha, menos 1 e menos 2. É 2 negativo. Então, aqui, está vendo? Olha, menos 1. Porque G e H estão na mesma posição no eixo das abscissas. Então, é menos 1 e menos 1. Menos 1, menos 1. A resposta só pode ser a letra B. Aí a gente só confere a última. O I é 3 e menos 1. Ó, 3 e menos 1. Então a letra B é a correta.
número 20. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função R em R, né? Domínio são todos os valores reais, domínio é o eixo dos x, né? Abscissas, e imagem, que é o contradomínio y, é dado por valores positivos e o zero não entra. Então a letra A, sendo pedido o gráfico da função inversa, agora que eu vi aqui, o gráfico da função inversa. Então primeiro vamos descobrir qual é a função inversa dessa função aqui, olha. E a função inversa de uma exponencial é uma função logarítmica. É como se eu tivesse algo assim. No f de x, vou substituir por y. É como se eu tivesse algo assim, y igual a 2 elevado a x. Então, para aplicar log dos dois lados, né, eu teria que aplicar logaritmo dos dois lados. Então, eu vou escrever aqui a função logarítmica. Bom, então nós temos assim, para passar para a função inversa, eu vou ter que fazer aqui log de y na base 2 é igual a x. Essa é a função logarítmica, função inversa. Então tá aqui, ó, 2 elevado a x igual a y. Então aí eu vou só fazer as substituições. Então essa função, na verdade, ela fica assim, olha, log de x na base 2 é igual a y. Só fiz a inversão das letras. Então essa função, ela é a inversa dessa função. E agora nós vamos ter que analisar porque fica trocado. F, ele fica agora dado como R, aqui vai ficar R asterisco, positivo, e R simplesmente. Então o domínio agora, ele vai ser, aqui olha, o domínio era R. Agora quem é R é o contradomínio, eixo Y. Então aqui essas duas, aqui está pegando só uma parte do eixo das ordenadas, aqui também pega só a parte de cima, também não pode ser. Então aqui em x, olha, só pode ser a parte positiva do x, então pode ser esse daqui. Aqui está entrando a parte negativa de x, tá vendo? Todos esses valores. Aqui entra toda a parte, todos os valores de x, ou seja, x como real. A letra E não pode ser, a resposta é a letra D, tinha marcado errado. Bom, pode até testar, né? Porque aqui, quando x for 1, o log de 1 é igual a zero, olha, está correto. O log de 1 é zero, y vale zero. Tá? Então, só pode realmente ser a letra D. Log de 1, y zero. Ok, vamos para o próximo. O polinômio x² mais 12x menos 28 tem como raízes menos 14 e 2. Então, é como se eu tivesse algo assim, olha. Então, raízes 14 e 2, então significa que quando eu multiplicar aqui, olha, 14 vezes 2, tem que dar menos 28. E aqui, x vezes x tem que dar x. Então, só que quando eu multiplico o cruzado aqui, tem que dar mais 12. Então, o negativo aqui, para dar menos 28, vai ter que estar aqui, olha. Porque nós vamos ter mais 14x menos 2x, que é igual a 12x. Então, a forma fatorada vai ser x mais 14 e multiplica x menos 2. Essa é a forma fatorada. X mais 14, x menos 2 só pode ser a letra A. Então, se a gente fizer a distributiva aqui, olha, x vezes x é o quadrado. X vezes menos 2 é menos 2x, mais 14x aqui dá mais 12x. E 14 vezes menos 2 dá menos 28. A resposta é a letra A. 22. André deseja colocar um piso em toda a área de lazer de sua casa.
A forma dessa área é composta por um retângulo e um semicírculo, conforme ilustra a figura abaixo. Quantos metros quadrados de piso André deverá comprar, no mínimo, para cobrir a área de lazer de sua casa? Eu vou fazer a divisão dessas figuras. Nós vamos ficar aqui com um retângulo e metade de um círculo. A área do retângulo é de medida da base vezes a altura. Então, nós temos 5 metros vezes 4 metros, que é igual a 20 metros quadrados. Agora, a área do círculo, nós temos metade de um círculo e aqui é o raio, né? Então, nós temos que a área de um círculo é igual a π vezes o raio elevado a 2, que é 3,14 vezes o raio. E o raio, a gente verifica aqui que essa medida é de 4 metros. Então, aqui é o raio, que é 4 metros dividido por 2, né? Temos aqui o diâmetro, que é 4 metros. Então, nós temos aqui 2 metros de raio, né? Ou daqui até aqui, olha, o raio, né? Ele vai do centro até a circunferência. Então, o raio vai ser 2 ao quadrado, que é 4 metros quadrados. Então, fazendo esse cálculo, 4 vezes 4, 16, vai 1 aqui, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 4 vezes 3, 12. 2 números após a vírgula. Então, nós temos aqui 12,56 metros quadrados. E só que nós temos metade dessa circunferência. Então, a área de metade do círculo vai ser igual a 12,56 dividido por 2. Então, a área da metade vai ser 6, né? E fazendo a continha aqui, nós temos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8, 16. Então, vai dar 6,28. Então, a área total vai ser 6,28 mais 20, ou seja, 26,28 metros quadrados. Então, 6,28 mais 20 metros quadrados. Um sinalizador náutico, ao ser ativado, tem sua altura variando em função do tempo, conforme a função h de t, que é igual a 80t menos 5t ao quadrado, na qual h é a altura atingida em relação ao tempo t, transcorrido em segundos a partir de seu lançamento. Quantos segundos após seu lançamento esse sinalizador atinge sua altura máxima? Então, nós temos aqui, olha, uma função do segundo grau, onde o valor de A é positivo. Eu vou colocar aqui que a função ela vai ficar nesse formato. Então, a altura máxima ela vai ser o y do vértice, ou resolver, né? Aqui pede quantos segundos. Nós temos que a altura é máxima, atinge o ponto máximo. Então, é como se eu fosse encontrar o y do vértice, né? Ou vértice da parábola no eixo y. Aqui, essa parábola, como o A aqui da parábola é menor que 0, ela tem concavidade voltada para baixo. Então, esse aqui é o ponto máximo. E está sendo perguntado em quanto tempo o sinalizador, né, ele é ativado, e em quanto tempo, então, ele atinge a altura máxima em relação ao tempo. Então, nós temos aqui o eixo de tempo e aqui a altura. Esse aqui é a altura. A altura, então, é máxima. Quando que a altura é máxima? No y do vértice, menos delta sobre 4a. Só que não está pedindo a altura máxima, está pedindo
o tempo transcorrido. Então, sai daqui e chega aqui. Quando chega aqui, a altura atinge seu valor máximo. Então, na verdade, eu tenho que achar o x do vértice, porque esse ponto aqui, ele é dado pelo x do vértice e y do vértice. Então, interessa para a gente apenas esse daqui, olha. Então, quanto vale o x do vértice? Ele vale menos o valor do b. Então, olha, o b acompanha a letra. Então, menos 80. Dividido por 2 vezes o valor do A, que é menos 5. Fazendo esse cálculo, nós temos que x do vértice vai ser 80, olha, menos vezes menos, aqui vai dar menos 10, então vai dar 80 dividido por 10, que é igual a 8. Então é só isso, porque perguntou o tempo necessário para que atinja a altura máxima. Então vai ser igual a 8. Exatamente aqui, em segundos. Quantos segundos depois? Olha, quantos segundos após seu lançamento esse sinalizador atinge sua altura máxima? Então, vai daqui até aqui. Esse ponto é o x do vértice. Existe outra maneira, né, que seria descobrir a raiz das equações. Uma delas vai sair negativa e a outra positiva. Aí você deixa a negativa e usa apenas a positiva. Então, para assistir a um show, os espectadores devem passar inicialmente por uma das 10 bilheterias e depois passar por um dos 6 portões que dão acesso ao local do show. De quantas maneiras diferentes um espectador pode ter acesso ao local do show, passando por uma das bilheterias e depois por um dos portões? Então, aqui são duas situações. Então, nós temos um probleminha de princípio fundamental da contagem. Então, na primeira situação, tem que passar por 10 bilheterias e depois por um dos 6 portões. Então, é só fazer a multiplicação. Então, existe aí 60 situações, 60 maneiras diferentes, 10 vezes 6, para que ele chegue até o show. Pedro é funcionário de uma construtora e está trabalhando na fixação de cabos de aço em uma ponte estaiada. Para evitar o desperdício, antes de cortar os cabos de aço que serão utilizados, ele precisa calcular a distância entre os pontos nos quais o primeiro cabo será fixado. Então, aqui já tem o cabo de aço. Nessa ponte, né? Nos quais o primeiro cabo será fixado nessa ponte. Então, ela tem aqui a distância entre os dois pontos. A figura abaixo representa essa ponte com a indicação da posição em que esse primeiro cabo será fixado. Então, eu já mostrei aqui, né? Vem daqui até aqui. Qual é a distância entre os pontos de fixação desse cabo? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Eu só vou ajeitar melhor para compreendermos. Bom, eu desenhei esse triângulo, desenhei ele aqui. Então, um triângulo retângulo. E nós temos, então, que está sendo pedido essa medida aqui, olha. Qual é a distância, né? Então, aqui nós temos o cabo. E aqui, então, temos a altura de 60 metros. E aqui temos 80 metros. O cabo está aqui, pede a distância entre esse ponto e esse. Vou chamar de D, de distância. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos hipotenusa ao quadrado igual 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Temos, então, 60 vezes 60, que é 3.600, mais 6.400. 8 vezes 8, né? Ok, D ao quadrado é igual a... Então, aqui tem 6.400 com 3.600, dá 10.000. Então, nós temos que D é igual
Raiz quadrada de 10.000 é o mesmo que raiz quadrada de 100 vezes raiz quadrada de 100. Ou seja, 10 vezes 10, que é 100. Então, a distância entre esses dois pontos é igual a 100 metros. Então, nós vamos para o último exercício. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e desde já agradeço. Então vamos lá para o último exercício, que diz assim: no plano cartesiano abaixo está representado o gráfico de uma função. Então está mostrando aqui que o domínio ele vai de 0 até 5. Então entra o ponto 0, porque tem um colchete, e também entra o ponto 5. Então de 0 até 5, olha, está mostrando aqui, olha, de 0 até 5. O domínio é o eixo das abscissas. Qual é o intervalo em que essa função é decrescente? Função decrescente significa que quando aumenta o valor de x, o y diminui. Então, por exemplo, quando aumenta x aqui, olha, de 0 até 1, olha o que aconteceu com o eixo y. Ele está em 0, ele é 3, aí quando aumenta aqui, ele cai, olha, ele vai para próximo de 2. Então, a gente já verifica que esse intervalo aqui é decrescente. E esse intervalo, ele vai de 0 até 2. Entra o 0 e entra o 2. Né? Já que essa aqui é uma função fechada, olha, 0 até 5. Então, entra o ponto 0 e entra o ponto 2. A resposta só pode ser a letra A. Porque aqui, olha, conforme aumenta aqui de 2 para 3, olha, aumenta o x, o y também está aumentando. E aqui, olha, o x, ele aumenta, ele varia de 3 até 5, só que o y se mantém constante. Então, aqui não é crescente nem decrescente, é constante. Aqui, daqui até aqui, é crescente. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima aula. Lembrando que esse vídeo, então, é composto, essa aula, né, composta por 3 partes. Até mais.